bonsai e hoje nós trouxemos de volta a Bougainville, que há um tempo atrás eu fiz alguns trabalhos, alguns vídeos sobre o tratamento da madeira da Bougainville e também a parte de poda e aramação dela, Então, não sei se vocês lembram, dessa planta. Ela estava bem deficitária, entende? Estava com muitos problemas aqui nessa madeira, com apodrecimento e tudo. E nós fizemos um trabalho aqui de esculpir também a madeira, a proteção, da madeira também, da Bougainville, porque a madeira da Bougainville é muito mole e facilmente apodrece, Então nós fizemos alguns capítulos, alguns vídeos sobre essa planta, com uma sequência delas em períodos diferentes, mostrando a técnica, com aplicação até do aquecimento, com um flambador, um flambador que desidratou um pouco aqui a madeira. As pessoas estavam duvidando que essa planta sobrevivesse, pela minha técnica. Então aí está a resposta para vocês, o que está vigorosa, e basicamente depois daquilo que nós fizemos, de trabalho nela, foi a parte de fertilização, foi a adubação que nós usamos, Neste caso aqui nós usamos o Thai-Gold, que é um material orgânico com a capacidade de inoculação de micro-organismos eficazes, Então ela tem essa possibilidade. Então a resposta dela foi muito boa, vocês podem observar. Quem puder assistir os outros capítulos para ver como essa planta estava e como ela está agora. E já está começando a floração novamente da planta, Então está excepcional, Hoje nós vamos falar um pouquinho das necessidades de após, todo aquele trabalho, Então agora nós vamos estar fazendo, agora nós estamos no outono. Ontem foi o primeiro dia do outono, dia 20 de março agora. Então agora nós vamos estar fazendo uma poda, uma limpeza, que está muito fechada essa planta. Ela precisa de aerar um pouco e tirar os arames também, que realmente estão marcando alguns galhos já, E outros galhos, outros galhos dessa planta também estão necessitando de podas e aramação também, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente, o que nós vamos fazer é identificar aqui galhos que necessitam ser retiradas os arames, Por quê? Porque eles já estão fazendo uma marca no broto, do que na época era um broto e agora se transformou num galho, A gente só lembrava os senhores que o galho velho da Bougainville é muito difícil de ser aramado, E nós precisamos então usar a aramação numa época em que o galho dela ainda é tenra, Para que você consiga dar movimento, senão você pode quebrar então o galho. No caso, eu sempre retiro o arame cortando o arame, Porque imagina só você tentar economizar esse arame e no movimento de tentar retirar esse arame você quebrar um galho. Então não vale a pena algumas vezes você sacrificar. Dependendo do tipo de galho, é melhor cortar mesmo o arame. O arame que eu usei nesse caso aqui, como vocês podem ver no vídeo anterior, é o arame de alumínio. Então vamos lá, vamos fazer esse trabalho minucioso aqui, de estar retirando o arame, Já está realmente marcando aqui.
Lugares aqui que está muito marcado. E realmente, se você não tira na época certa, ele vai marcar mesmo, não tem jeito. Pessoal, agora nós já retiramos os arames, né? E vamos começar agora então fazer uma limpeza dos galhos, fazer podas para retirar galhos em excesso, fazer uma certa desfolha para ver a estrutura de como está a planta, né? E para começar a escolher, provavelmente nós vamos ter que fazer algumas aramações também para finalizar esse trabalho de hoje, tá bom? Então, vocês podem observar que existe uma confusão, né? Uma quantidade muito grande de massa foliar e cruzamento de galhos e tal. Então a gente vai ter que começar a olhar bem os galhos e selecionar o que vai continuar e o que a gente vai ter que ir tirando, né? Para que aí num segundo momento a gente faça a aramação, tá? Então, vamos lá. Então eu vou pegar aqui, ó, nessa parte aqui assim, só para fazer uma demonstração para vocês. Aqui nós temos os galhos que são intercalados, se vocês podem observar aqui, que são galhos intercalados, né, em posições um pouco abaixo um do outro, tá? Então normalmente a gente deixa esse intercalamento entre esses nossos galhos, tá? Então normalmente quando você tem um excesso de muitos galhos juntos, nós temos a tendência de selecionar algumas, né, aquelas que estão brotando embaixo ou que está sobrepondo em relação ao outro em demasia, em posição não estratégica, por uma questão estética, né, que é o intercalamento. Então a gente retira, tá? Então agora eu estou fazendo o que? Eu estou tirando as folhas maiores, né, que estão muito próximo aos galhos aqui, ao galho principal, para observar melhor como que está a nossa distribuição dos galhos, tá? Dependendo do que você quer, por exemplo, neste caso aqui, ó, esse galho aqui, ele faz parte de todo a estrutura da planta, né? Então vamos observar, por exemplo, se esse galho é importante para o projeto nosso futuro, tá? Que algumas vezes a gente pega e retira o galho, já que ele não vai ter necessidade, né? Mas olhando aqui assim, de frente para a planta, porque aqui é a planta de frente dela, nós temos aqui a primeira copa principal aqui e a segunda porção aqui do lado esquerdo, imediatamente contra a lateral, e nós temos aqui o fundo da planta, tá? Então ela é uma planta tridimensional que precisa então dessa estrutura aqui para que a gente possa fazer. Então, quando a gente observa aqui, nós observamos que existe uma massa muito grande, um volume muito grande aqui, né? E fazendo um contrabalanço com esse lado de cá, tá, gente? Então, se eu tenho muita massa para o lado de cá, esse lado de cá ele fica muito fraco. Então o que é preciso? Que essa copa fique mais forte do que essa parte aqui. Então neste caso aqui, observando que já ocorreram brotações melhores aqui em cima, eu deixei mais copas ali, mas observando que aqui está muito forte, o que eu vou fazer com alguns galhos? Eu vou ter que retirar algumas, porque ele está concorrendo com esse mesmo lado dessa planta. Então, neste caso aqui, ó, eu vou estar retirando esse galho daqui, tá? Então saiu esse galho, não sei se vocês observam agora, se você pode observar ali, ó, né? Ele vinha aqui assim com essa copa, na hora que eu tirei ele deu uma aliviada nesse lado dessa massa foliar aqui, tá? Por quê? Porque o dominante, né, a primeira copa é essa aqui. Então essa parte aqui tem que estar um pouco acima daquela parte de lá, tá? Então por isso que eu retirei esse galho de cá, tá? Então vamos continuar aqui. Aqui, por exemplo, aqui, ó, estamos observando aqui uma copa muito intensa nessa parte aqui, né?
Então, aqui no caso aqui, esses galhos estão muito cruzando entre um e o outro, então a gente vai já vamos tirando aqui, né? Uns brotos muito altos, longos, cruzando um para o outro lado, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma parte do galho, aqui, ó. Ele tem esse galho aqui, ó, com várias ramificações e vários brotos interpostos, né? Ó, por exemplo, esse aqui, ó, ele tá passando aqui, cruzando a parte de baixo, etc. Então a gente tira também. Ó, esse lado de cá, se vocês observarem, tem dois galhos do mesmo lado e depois na sequência o outro lado de cá. Então, como esses dois estão no mesmo lado, eu vou tirar esse aqui. Vou manter esses dois, um para lá e outro para cá, intercalados, né? Daí o próximo é esse aqui, né? Aqui eu vou encurtar ele aqui. Esse trabalho de poda, ele se faz necessário porque daqui a pouco nós vamos ter um problema sério se você não fizer a poda, de um acúmulo de uma galhação muito intensa aqui, com muita folha, e a falta de luminosidade nessa região aqui pode comprometer então os nossos galhos. Então a gente tem que aerar, deixar ele bem limpo aqui para que os galhos cresçam também. E também é a questão de ramificação, né? Se você não poda, você vai deixar esse galho aqui, por exemplo, ó, no caso, muito longo, né? Então, no caso aqui eu deixo ou no 1 ou 2, né, entre nós, né? Então eu tiro aqui muito longo, né? Que aí ele vai ramificando, certo? E algumas vezes o que você tem que fazer é observar, por exemplo, ó, se eu tenho um galho aqui e imediatamente depois eu tenho um entrenó e um nó para o lado de lá, é melhor deixar ele crescer para cá do que para cá. Então eu tiro aqui para crescer para lá. Um acúmulo de galho para cá. Toda essa poda se faz necessário então para que eles se ramifiquem, né? Não adianta a gente pensar no agora, porque no amanhã será pior, né? Se você não retirar isso e não fizer a poda de ramificação, vai ocorrer uma ramificação não adequada e a longo prazo essa planta começa a sofrer, né? E aqui nós estamos nessa fase agora aqui desse galho. Você vê que nós temos dois galhos aqui, né? Dois galhos, e a gente está com esse galho conflitando com essa outra parte aqui dessa planta, né? Então nós temos duas situações. Uma é o seguinte, que esse fundo aqui, ó, ele é um fundo mais baixo que esse patamar aqui, tá? Então a nossa grande dúvida então aqui qual que é? Qual será o galho do fundo, tá? Se é essa parte aqui, se é essa parte aqui. Para mim, o galho do fundo será essa parte aqui. Nós vamos ter que vir aqui abaixar e tirar esse daqui. Num primeiro momento, nós vamos perder um pouco essa questão da profundidade, porque nós vamos tirar esse aqui que era o original fundo dela, né? Mas ele está conflitante com o mesmo nível aqui desse galho de cá. Mas vamos tirar porque não tem opção, né? Vamos usar esse aqui de cima como fundo, tá? Mudou toda a sua ideia. Você viu que agora ele ficou um pouco diferente do que estava. Nós perdemos aqui essa parte, mas eu vou trazer esse galho para baixo aqui e vou posicionar ele nessa posição aqui, vai melhorar a nossa visão, tá bom? Essa aí mesmo.
Pessoal, assim, em particularidade, nós vamos ter que mexer então na floração. Você vê que está começando a sair o botão da floração. Mas eu gostaria de estar mostrando para vocês uma situação da floração da buganvília, né? Se vocês observarem aqui, ó, aonde está saindo a folha e imediatamente depois uma haste floral, tá? Se vocês observarem bem mesmo, abaixo dele tem a mesma situação, tá? A folha, e aqui, se vocês observarem, é um espinho, tá? Então, o espinho da buganvília dá essa haste floral, ok? Só para vocês entenderem. Mas eu vou ter que tirar uma parte desses galhos aqui que estão muito longos, né? Destoam um pouco. A gente vai perder no primeiro momento um pouco a floração, mas vamos ganhar lá na frente, tá? Vamos ganhar lá na frente. Então, pessoal, agora nós já fizemos uma boa limpeza na planta, vocês podem observar aí agora, tá? E nós ficamos então, conforme o combinado, né, de baixar esse galho aqui, tá? Então, a princípio, nós vamos usar aqui uma proteção no galho. Nós precisamos aqui dar uma protegida para que esse galho aqui não sofra também com a nossa tração, mas vai ser só uma tração. Eu estou colocando aqui a ráfia úmida, passar aqui por cima da ráfia. Vou colocar aqui uma fita de fusão, porque a fita de fusão sozinha na madeira, ela gruda demais na casca e fica com uma marca muito feia. Então por isso que eu coloquei a ráfia embaixo, tá, pessoal? Nós vamos colocar a ráfia, tá feita aí. A fita de fusão já está na posição aqui, ó, certo? Tá? É só fixar aqui. E agora nós vamos tracionar só esse galho, certo? Lembrar que esse galho aqui é um galho muito velho já, tá? Então não dá pra gente mexer muito nela. Então já vou deixar abaixado nesse nível aqui, tá bom? E depois a gente vai baixar os outros galhos nela. Pessoal, agora nós vamos estar fazendo então a utilização dessa pasta cicatrizante, é a base de fungicida, né? Nós fizemos uns cortes muito profundos, né? E precisamos proteger esses lugares que entram micro-organismos aqui, né? E senão a gente pode promover aí o apodrecimento também desses galhos aqui, tá? Então, essa parte aqui vai ficar o fundo da planta, né? Certo? E nós vamos depois passar o arame em todos esses galhos aqui, né? Para fazer o fundo aqui. Então agora vocês podem observar o primeiro patamar, o segundo, a parte posterior, né? Que faz o fundo. Um contrabalanço nessa copa aqui, que na sequência, e o nosso ápice aqui em cima, tá? Basicamente é esse o trabalho de hoje, e eu gostaria de estar fazendo aqui um convite a todos para participar de um sorteio que nós estamos promovendo.
que no dia 7 de abril, agora próximo, nós vamos estar fazendo um sorteio de 10 potes de Thai Gold, uma parceria com a empresa, né, que está promovendo esse evento, de fazer esse sorteio, porque agora é época de, principalmente na época agora de outono, é um dos melhores momentos para você adubar essas plantas, tá? Então, neste momento a gente está então fazendo essa promoção para vocês, nossos parceiros, colegas aí da Nippon Bonsai, tá? Então no dia 7 de abril, entra no nosso link abaixo e se cadastrem nesse link para concorrer aos potes de Thai Gold, ok, pessoal? Então eu quero encerrar o trabalho de hoje, tá? Fazendo aqui uma tomada rapidinha novamente, ó, como é que ficou, né? E agradecer então a presença de vocês nesse vídeo, e nós voltamos com esse mesmo material fazendo a parte de aramação dela, tá bom? Muito obrigado, até uma próxima.